Levante aí. Lá fora tá assim, não posso crer. Não é possível. Bom, Suzete e André Bigode convidam todos os adolescentes para uma reunião após o culto no salão social, tá? Acabou o culto, vai ali para o salão social. Suzete e Bigode tem algo do interesse de vocês a comunicar-lhes. Lembrar aos irmãos que onde é que é, meu Deus? Na entrada do templo, o Jorge pede para avisar que há camisas do Dia da Cidadania à venda. Elas estão custando R$5. Olha que bagatela. R$5. Na porta do templo com Jorge. Diga, Suzete. Quem encomendou os livros, é o bastante procurar Suzete na secretaria, pois os livros chegaram, ok? E o último aviso que eu quero dar aqui é sobre o nosso culto de Páscoa. O culto da manhã, todo mundo já sabe, a tradição dessa igreja é que o culto é 6 da madrugada, né? 6 da madrugada estaremos todos aqui no próximo domingo. Temos o culto e depois do culto, algumas pessoas estavam com dúvida. Não fique com dúvida, haverá café, né, Eliane? Haverá o café comunitário aqui na igreja. Agora, de forma idêntica ao que acontece na semana de oração, cada um deve trazer o seu prato. Um traz o café, o outro traz o pão, bolo, leite. Você traz a sua contribuição para a gente depois do culto. Esse café deve ser lá pelas 8 da manhã, né? Tem a celebração, umas 8 horas a gente tomar aquele cafezão. Aqui na igreja não tem divisão de classes, não tem EBD, mas tem um culto muito especial, o culto da ressurreição, comemorando a ressurreição de Jesus no próximo domingo. Está todo mundo convidado a participar. Geniva vai fazer uma comunicação aqui também que diz respeito às mulheres. Boa noite, queridos e queridas. Bom, gente, olha, o acampamento das mulheres está aí, né? Todo mundo está sabendo, está ligado. Mulheres a partir de 18 anos, não é? Pode participar. Nosso acampamento será no hotel Costa dos Corais, em Maragogi. R$160 para você ir, só ir curtir, né? Porque ônibus, tudo que é refeição está já incluído nesse preço. Porém, nós estamos indo a primeira vez para esse hotel e o nosso contato é inicial, não é, com o pessoal do hotel, e nós temos aquela dificuldade de ter prazo, não é, maior para negociação. Então, nós temos mais de 80 mulheres inscritas já. Agora, você vai garantir a sua estada, não é, no acampamento, se você pagar pelo menos a metade do evento. Até domingo que vem é o prazo máximo, porque a gente precisa garantir a sua vaga, não é, no hotel. Então, o prazo máximo é domingo que vem, e aí quem não cumprir essa primeira parte, infelizmente não vai poder garantir a sua ida para o acampamento. Outra coisa, qualquer situação que aparecer, me procure para conversar, porque a gente não vai poder adivinhar o que está acontecendo, não é, se você não falar. Então procura, vem, conversa, vamos ver o que a gente pode fazer para resolver, tá? Mas domingo, prazo máximo, quem tiver hoje já pode me procurar, viu? Estou aqui, já trouxe a bolsa, tudo direitinho. Então, quem tiver já passa para domingo, é prazo máximo. Muito obrigada. Depois vocês procuram Genilva, tá bom? E tirem as suas dúvidas. Eu quero convidar a todos e todas a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 11. Evangelho de Marcos, capítulo 11, nós vamos ler do verso 1 ao verso 11. Evangelho de Marcos, capítulo 11, do verso 1 ao verso 11. Você que está em casa pode também pegar a sua Bíblia e acompanhar essa leitura conosco. Há um consenso, irmãos e irmãs, que o Evangelho de Marcos
foi o primeiro evangelho a ser escrito dentre os 4. Ele está na ordem, ele está em segundo, né? Primeiro vem Mateus, mas há um consenso de que o primeiro evangelho a ser escrito foi Marcos, e inclusive ele serviu como matriz, ele serviu como base para a produção dos demais evangelhos, influenciou principalmente Mateus e Lucas. João é um pouco mais independente de Marcos, mas também veio depois de Marcos. Então a gente vai ler, no fundo, a primeira versão que os cristãos tiveram sobre a história de Jesus. A primeira versão. O resto, como a gente costuma dizer, é xerox, que veio sendo feito depois. Marcos é a primeira. Vamos ler Marcos 11, do 1 ao 11. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está adiante de vocês. Logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar: por que vocês estão fazendo isso? Digam-lhe: o Senhor precisa dele e logo o devolverá. Eles foram e encontraram um jumentinho na rua, amarrado a um portão. Enquanto o desamarravam, alguns dos que ali estavam lhes perguntaram: o que vocês estão fazendo, desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus lhes tinha dito, e eles os deixaram ir. Trouxeram o jumentinho a Jesus, puseram sobre ele os seus mantos, e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. Os que iam adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Observou tudo à sua volta e, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. Que o nosso Deus, por meio do seu Espírito, nos ajude a compreender e a interpretar a sua palavra. Amém? Nós estamos, meus irmãos e irmãs, entrando naquilo que, segundo o calendário cristão do Ocidente, nós chamamos de Semana Santa. Nós estamos, conforme o calendário cristão ocidental, entrando na Semana Santa. Mas aí eu queria lhe chamar a atenção para uma coisa. Você já notou que no fundo, nós chamamos de Semana Santa apenas há 3 dias? Nós dizemos que é uma Semana Santa, mas no fundo, feriados mesmo, só são a Sexta-feira Santa, o Sábado de Aleluia e o Domingo de Páscoa. E aí eu me pergunto, se é uma semana, por que enfatizamos apenas os 3 dias a que fizemos referência? Segundo os católicos, a Semana Santa começa hoje, com o chamado Domingo de Ramos. O Domingo de Ramos trata-se de uma referência a essa passagem que nós acabamos de ler sobre a entrada de Jesus em Jerusalém. Na minha Bíblia tem a entrada triunfal. Na sua Bíblia está assim, a entrada triunfal, o título está assim, Fábio, na sua, a entrada triunfal. Mas quem prestou atenção viu que de triunfal não tinha nada, não é verdade? Porque ele entrou, gente, num jumentinho, ele entrou num jeguinho, né? E acompanhado de camponeses. Então, não sei por que alguém decidiu colocar nesses títulos apócrifos na Bíblia, e nesta parte, essa pessoa decidiu se referir à entrada de Jesus em Jerusalém como uma entrada triunfal, que no fundo, de triunfal, não teve nada.
Veja, meus irmãos e irmãs, eu queria, nessa noite, lhes fazer um desafio, que na verdade não é um desafio, é um convite. E que convite é esse? Eu queria convidar a minha igreja, a Igreja Batista do Pinheiro, a fazermos dessa semana, a começar de hoje, nós já estamos no primeiro dia da Semana Santa, não é verdade? Eu queria convidar a minha igreja a fazermos, de fato, com que esta semana seja uma semana santa. Há um ano atrás, quando eu estava de férias no sul da Bahia, eu estava numa cidade chamada Ipiaú. E eu fui comprar jornal numa banca no meio da rua. Sem querer, eu bati os olhos nesse livro chamado A Última Semana. É um livro pequeno, como vocês estão vendo, de um autor que eu gosto muito, o Ascânio está aqui, conhece e gosta muito também. É um estudioso do Jesus histórico, é um estudioso dos evangelhos, chamado John Dominique Crossan. E no livro A Última Semana, o Crossan nos chama a atenção para como foi a última semana de Jesus. O livro consiste num estudo de Marcos, capítulo 11 em diante, de 11 a 16, detalhando dia a dia o que foi que aconteceu no domingo de Ramos. E aí ele explica por que Jesus entrou em Jerusalém montado num jeguinho. Ele explica o que aconteceu na segunda, na terça, na quarta, até o domingo da Páscoa. Muito interessante. Eu comprei esse livro já tem um ano, eu ainda não li. Esse ano eu disse para mim o seguinte: na Semana Santa eu vou fazer um retiro espiritual pessoal. Esse ano eu vou ter pela primeira vez na minha vida de crente uma Semana Santa santa. E aí eu escolhi fazer desse livro um roteiro de estudo para esses dias. O de hoje eu já cumpri, já li, já fiz a minha devocional. E pretendo fazer assim amanhã, terça, até o domingo da ressurreição. Eu sei que nem todo mundo tem um livro. Eu estava dizendo aqui na semana de oração que talvez ele possa ser encontrado em bancas dessas bancas que vendem jornais, revistas, livros. A Última Semana. Se você encontrar e puder fazer também o seu retiro, fica a minha indicação. Se você não encontrar, eu convido você a nesta semana meditar de Marcos 11, a partir de amanhã, um capítulo em cada dia, de Marcos 11 até Marcos 16, que desemboca na ressurreição de Jesus. A cada dia fazendo uma leitura, meditando naquela leitura e orando, pedindo ao Senhor que aprofunde nesses dias a sua comunhão com Deus e a sua compreensão do Evangelho de Jesus. Sabe por que isso, gente? Porque na Semana Santa, ou seja, no sábado, na sexta, no sábado e no domingo, a televisão vai exibir um monte de filme sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Certamente a televisão vai reexibir A Paixão de Cristo, de Mel Gibson. E aí sabe o que acontece? A gente tende a desvincular a morte e a ressurreição de Jesus da sua vida. E a proposta de a gente fazer um retiro espiritual nessa semana, pessoal, é para que a gente se aprofunde não só na morte e na ressurreição, mas é para que a gente entenda que essa morte e essa ressurreição estão ligadas a uma vida inteira, uma vida de opções, uma vida de riscos, uma vida de perigos, uma vida de amor, uma vida dedicada aos oprimidos. Então eu quero convidar a minha igreja, a cada um. Não vai ter nada na igreja, só vai ter o culto de Páscoa lá no domingo, mas eu quero lhe convidar a nesses dias, na sua casa, fazer como Jesus orientou. Entrar no seu quarto, tomar a escritura de Marcos 11 em diante, um capítulo por dia, e nela ir meditando, ir orando e deixando o Espírito Santo ir aprofundando a sua consciência no Evangelho e a sua comunhão com Deus. Amém? Está aqui o convite, agora é com você, agora a responsabilidade é sua. Nessa noite,
hoje, eu decidi fazer o seguinte. Eu gostaria de trazer aqui algumas provocações, porque eu creio que esse texto que acabamos de ler, da entrada de Jesus em Jerusalém, eu creio que esse texto, ele nos interpela. Como diz um amigo meu lá de Feira de Santana, esse texto nos lê. A gente lê o texto e ao mesmo tempo o texto nos lê. A gente interpela o texto e ao mesmo tempo o texto nos interpela. E a primeira interpelação, a primeira provocação que esse texto faz a mim e que eu queria dividir com vocês é a seguinte: que lugar, Igreja Batista do Pinheiro, que lugar a palavra de Deus tem de fato nas nossas vidas e nas nossas existências? Essa é a primeira interpelação que o texto faz a mim. Que lugar a palavra de Deus tem na nossa vida e na nossa existência? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Jesus decidiu entrar em Jerusalém porque ele levava a palavra de Deus a sério e principalmente a palavra dos profetas. Hoje pela manhã nós falamos da relação entre Jesus e a tradição profética. Você pode aí agora marcar o texto de Marcos e encontrar o que está escrito em Zacarias. Você pode achar isso aí agora? Zacarias capítulo 9. Dá uma recuadazinha, né, nos profetas menores. Zacarias capítulo 9, verso 10 e 9. Zacarias capítulo 9, versos 9 e 10, não 10 e 9, né? Zacarias 9, versos 9 e 10. O profeta Zacarias escreve assim: alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Ele destruirá os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e os arcos de batalha serão quebrados. Ele proclamará paz às nações e dominará de um mar a outro, e do Eufrates até os confins da terra. Por que li esse texto de Zacarias, irmãos? Porque a entrada de Jesus em Jerusalém é Jesus assumindo, Jesus tomando para si a responsabilidade de pôr em prática essa profecia de Zacarias. Jesus conhecia essa profecia e diz: esse sujeito sou eu. A palavra de Deus, sobretudo as palavras dos profetas, tinham uma importância muito grande e mobilizaram bastante a vida e a trajetória de Jesus. É interessante, irmãos, como Jesus se distancia dos religiosos dos seus dias quanto à visão de Deus. O Deus de Jesus é um Deus amoroso, perdoador, misericordioso, diferente do Deus dos judeus, que era um Deus carrancudo, irascível e nacionalista. Mas escute isso: esse Deus de Jesus, que é diferente, que é amoroso, que é misericordioso, que é perdoador, não é um Deus tirado do nada. Essa visão de Deus é fruto do diálogo constante de Jesus com as Escrituras. Foi o apego às Escrituras, foi o apego à palavra profetizada por Zacarias que impeliu Jesus, que moveu Jesus a entrar em Jerusalém como aquele dia, proclamando um novo tipo de Messias. E aí eu queria que essa palavra nos interpelasse. Queria perguntar a você: que ações a palavra de Deus provoca em nossas vidas? A palavra de Deus tem nos impelido a quê? A palavra de Deus tem nos impelido a amar mais, ou a odiar, ou a julgar?
com a palavra de Deus, com a Bíblia na mão, as pessoas têm feito as maiores barbaridades, é verdade. Mas com a palavra de Deus, movidos pela palavra de Deus, nós temos sim o potencial de sermos o povo mais amoroso do mundo. Por isso eu quero dizer e desafiar você nessa noite. Assim como a palavra movia Jesus para o bem, que esta palavra também nos sacuda, nos tire do nosso lugar, nos mova também em direção para fazermos o bem pelos nossos semelhantes. Jesus era um homem movido e impelido pela palavra. E o que ele fez aqui no Domingo de Ramos também foi isso. Foi se deixar mover pela palavra de Deus. Que esta palavra nos sacuda e que essa palavra nos mova também para realizarmos boas obras em meio das pessoas com as quais nós convivemos. Uma outra interpelação que esse texto da entrada de Jesus em Jerusalém faz a mim é a seguinte, é uma pergunta mais aguda do que essa primeira. E a pergunta é essa, irmãos: que lugar eu prefiro? O conforto longe da vontade de Deus ou o risco fazendo a sua vontade? Essa palavra da entrada de Jesus em Jerusalém me impele também, me questiona, me levanta a fazer essa pergunta. Que lugar eu prefiro? O conforto longe da presença de Deus ou o risco fazendo a sua vontade? A entrada de Jesus em Jerusalém, meus irmãos, naquele dia, essa passagem que acabamos de ler, foi um ato de extrema coragem e de extremo risco. Ainda mais porque Jesus foi recebido como rei, como Messias. Hosana, aquele que vem em nome do Senhor. Lembram-se que segundo Jesus, Jerusalém era a cidade que matava os profetas e aqueles que a ela eram enviados. E tem um dado que eu descobri aqui com o croissant, tem um dado que ainda reforça isso, que aquela entrada de Jesus em Jerusalém foi um ato perigoso. Sabe que dado é esse? É que eu descobri com o croissant, Ascânio, que o governador romano estava lá em Jerusalém. O governador romano, ele não morava em Jerusalém, não. Ele morava em Tiberíades, cidade de Tibério. Mas durante a Páscoa, ele ia alguns dias antes para passar os dias da Páscoa judaica lá em Jerusalém. Agora você imagine, irmãos, o governador lá, o governador eleito pelo império, né? Lá em Jerusalém, e aí vem um camponês, um sem terra, um sem teto, entrando na cidade, montado no jumento, e sendo aclamado pelo povo como rei. Então a entrada de Jesus em Jerusalém é uma entrada rodeada de riscos, rodeada de possibilidades problemáticas, de risco à sua própria vida, o que acabou se consumando com a sua morte na cruz. Eu li ontem o sermão, Andréa, que sua mãe pregou hoje numa igreja lá nos Estados Unidos. Ela publicou o sermão no blog. Pastora Odja dizia o seguinte, entrem lá no blog, Pastor Wellington, Pastora Odja, e leiam esse sermão. Pastora Odja diz lá o seguinte, que Jesus podia ter evitado aquela entrada em Jerusalém. Mas ele colocou Jerusalém no seu itinerário. Por quê? Porque ele sabia que em Jerusalém estava todo o foco da opressão política, econômica e religiosa. E ele queria sanar o mal da nação pela raiz. Então ele diz, a gente tem que ir a Jerusalém. Mas ele podia ter evitado, porque Jesus sabia que em Jerusalém ele ia arrumar problema. Mesmo assim ele foi para lá, correndo risco, mas fazendo a vontade do Pai. Gente, o Domingo de Ramos, hoje, o dia de hoje, é para a gente pensar nas nossas opções de vida
e nas nossas opções de fé. E aqui eu quero dizer o seguinte: a gente pode ter uma vida tranquila, confortável, fruto do nosso trabalho, sem riscos, e termos uma velhice tranquila e sossegada. Todo mundo tem direito a isso. Isso não está em questão. Mas a pergunta é: vivendo assim, estaremos vivendo segundo a vontade de Deus, num mundo cheio de opressão, num mundo cheio de maldades, num mundo cheio de violências, num mundo precisando ser transformado? Construir um estilo de vida em paz e sossego, só cuidando do nosso próprio umbigo, é fazer a vontade de Deus? O Domingo de Ramos é um chamado para enchermos a nossa fé com um pouquinho mais de emoção. Quem já fez aquele passeio das dunas lá em Natal? Eu já fui em Natal 2 vezes, eu nunca fiz não. Já fez, Aldo? Disseram que o cara do bug, quando você entra no bug, ele pergunta: quer com emoção ou sem emoção? Não é assim? Sem emoção é você, ali Isaías, passar no bug, na praia, tranquilo, né? E com emoção é diz que os bofs saem pela boca. Não é verdade? Gente, o Domingo de Ramos, essa passagem da entrada de Jesus em Jerusalém é para nos interpelar se a gente vai querer uma fé tranquila, sem emoção, morrermos numa velhice tranquila e sossegada, mas sempre nos perguntar: se optarmos por isso, estamos no centro da vontade de Deus? Segundo Jesus, não. Segundo Jesus, a vontade de Deus vai nos impelir para situações difíceis, para confrontos, para embates, para problemas. Por si só, a nossa vida já é tão cheia de problemas. Pastor, pelo amor de Deus, pastor. Por si só, a minha vida já é cheia de problema. Trabalho, emprego, enfermidade. E o Senhor vem dizer que o caminho autêntico da fé vai nos impelir para mais problema ainda? É isso que eu estou dizendo a você. E o Domingo de Ramos é para nos fazer pensar nas nossas opções de vida e nas nossas opções de fé. Por último, gente, uma última interpelação que esse texto faz a mim e que eu divido com vocês é a seguinte: em que cortejo você quer estar? No de Jesus ou no de Pilatos? Como assim, pastor? O texto só fala de um, o cortejo de Jesus. Mas eu descobri uma coisa interessante no meu livrinho aqui. Eita, que vocês vão sair daqui danadinhos para querer achar esse livro, né? Olha, o Croissant diz o seguinte, gente. Diz que naquele dia, no Domingo de Ramos, Erasmo, na verdade, teve 2 cortejos. Não teve um só. Diz que antes do de Jesus, teve o cortejo de Pôncio Pilatos. E isso, quem faz uma pesquisa histórica e arqueológica, vai confirmar a verdade. Quando os governadores estrangeiros, no caso aqui, o governador romano, quando ele entrava numa cidade de uma província dominada, no caso aqui Jerusalém, os imperadores eles entravam com grandes cortejos, acompanhados de cavalos poderosos, tocando banda, com flâmulas. Para quê? Para impor o poder da potência estrangeira. Então o Croissant diz aqui no seu livrinho que, talvez não naquele mesmo dia, mas alguns dias antes, com muita probabilidade, o cortejo de Pilatos já havia entrado em Jerusalém. A turma batendo tambor, cavalo desse tamanho para lá e para cá, as flâmulas, as bandeiras de Roma, e o imperador sendo carregado. E o imperador sendo carregado, mostrando para os dominados o poder do império. E Croissant vai dizer, inclusive, o seguinte: olha que coisa interessante. Ele vai dizer que essa entrada de Jesus em Jerusalém, no fundo, foi um cumprimento da profecia de Zacarias, mas foi também Jesus dando um recado para o imperador. Os camponeses mandando um recado para o imperador, dizendo o seguinte: o nosso Senhor
não é você, o nosso Senhor é Jesus. Que coisa interessante isso. Ou seja, resumindo, essa entrada teria sido, segundo o John Dominic Crossan, um ato religioso, mas também um ato político do povo camponês, dizendo: eu não me submeto ao seu poder, imperador, porque eu tenho um rei, e o meu rei é Jesus. Que coisa desaforada, hein? Camponeses, pessoas simples, acompanhando um outro camponês em cima de um jumento. E aí eu termino perguntando à minha igreja: em que cortejo estamos? Em que cortejo queremos estar? Naquele que quer controlar o mundo com poder e com força? Ou naquele cortejo que prefere usar as armas do amor e da simplicidade? Às vezes, irmãos, eu penso com tristeza que o cristianismo se comporta no mundo como o cortejo de Pilatos, mostrando força, mostrando cheio de vaidade, mostrando arrogância, pisando em pessoas, vivendo de aparências, querendo impressionar o mundo, se impondo pela força, como o cortejo de Pilatos entrando na cidade de Jerusalém. Em que cortejo estamos? Em que cortejo queremos estar? Esse texto nos interpela a fazer do cortejo de Jesus o nosso cortejo. Amém? Que o nosso cortejo seja simples, como simples foi o nosso rei, entrando em Jerusalém, sem nenhuma pompa, sem nenhuma sede de poder, sem usar das armas da violência, mas usando das armas do amor, do carisma e da simplicidade. E que a nossa fé seja assim, como aquele cortejo, marcado pela simplicidade, pelo amor e nunca pela aparência, pela ostentação do poder, pela arrogância e pela vaidade. A igreja evangélica, sobretudo no Brasil, está caminhando para um caminho horrível. Um caminho de vaidade, um caminho de arrogância, um caminho de prepotência, como o cortejo de Pilatos. Que a nossa comunidade ande na contramão. Que a nossa comunidade faça parte do cortejo de Jesus. Simples e humilde. Em nome de Jesus. Amém? Que esse texto nos interpele e que hoje tenha sido o começo do nosso retiro espiritual. Olha o convite que eu fiz a vocês, hein? A partir de amanhã é com vocês. Marcos 11 até 16. Lendo, orando e deixando o Espírito aprofundar a sua consciência no Evangelho, aprofundar a sua comunhão com o Pai. Vamos ficar em pé neste momento. Vamos agradecer ao Senhor. Adolescentes, reunião com Suzete, com André Bigode, não esqueçam. Camisas do Dia da Cidadania sendo vendidas lá a R$5. Gente, camisa R$5 você não acha nem na C&A, viu, Hélio? Nem na C&A tem. Na C&A, toda vez que eu vou na C&A, Carlinhos, é cada facada. Gente, o que é que está acontecendo com a velha e boa C&A, hein? Só na IBP você acha a camisa da boa a 5 conto. Mas não compra para revender, não. Deixa de ser esperto. Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, nessa noite, por mais um culto aqui na Tua presença. Te agradecemos por esta palavra, Senhor, neste dia em que toda a cristandade está comemorando o Domingo de Ramos. Nós te agradecemos porque esta palavra nos interpelou, essa palavra nos provocou, essa palavra nos leu. A minha oração agora, Senhor, é que toda essa provocação produza efeitos na vida de todos e todas que aqui puderam ouvir esta palavra, inclusive na minha. Nos abençoa durante toda esta semana, que o Teu Espírito Santo nos lembre desse convite para fazer desta semana uma semana de aprofundamento na fé e na comunhão com o Senhor. Nos dá uma semana na Tua paz, nos guarda, nos livra de todo mal. Nós Te louvamos e Te adoramos e Te agradecemos por todas as coisas.
em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Tenha uma ótima semana. Vão todos em paz, em nome de Jesus.